música que fala sobre a morte e sobre encontrar a vida após a morte, mas não através do jeito tradicional de pensar. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Escrita pelo antigo vocalista do Audioslave, Chris Cornell, Like a Stone é uma música que fala sobre a morte. Ela na verdade narra a história de um homem que tá sozinho num quarto, sentado, contemplando a morte, esperando a morte chegar. A música foi lançada em 2002 e foi o segundo single do disco de estreia da banda. Algumas pessoas acham que Like a Stone é uma música romântica e que fala de amor. E se você também achava isso, saiba que você não está sozinho. O próprio baixista do Audioslave, o Tim Comfort, também achava isso. Pra ele, o homem narrado lá na música, o homem que faz parte da história da música, ali, o personagem principal, pra ele, esse personagem tava ali sentado no quarto sozinho e esperando pelo grande e verdadeiro amor da sua vida chegar. Mas aí ele foi lá, trocou uma ideia com o Chris Cornell, perguntou pra ele e foi quando ele entendeu que, na verdade, o homem da música tava sentado no quarto sozinho, esperando a morte chegar. E esse homem tá ali, na verdade, sozinho, sentado num quarto, e todos os seus familiares e os seus entes queridos já desencarnaram antes dele. E, segundo o Chris Cornell, autor da música, ele tá ali esperando pelo momento que eles vão se reunir outra vez. Num primeiro momento, o baixista, o Tim, ele chegou até a ficar um pouco decepcionado com o verdadeiro significado da música. Foi quando ele resolveu dar uma olhada ali no catálogo de músicas do Soundgarden, a antiga banda do Chris Cornell. E ele, de fato, entendeu que o Chris Cornell nunca cantava sobre coisas triviais, que, na verdade, ele era um cara muito profundo. E a gente consegue perceber essa profundidade do Chris Cornell quando nos shows ele costumava dizer o seguinte: o seu paraíso é o que você faz dele. O paraíso está nos olhos de quem vê. Isso, inclusive, é uma variação de um ditado popular que é: a beleza está nos olhos de quem vê. Em inglês, beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. A beleza está nos olhos de quem vê. O Chris Cornell falava: heaven is in the eye of the beholder. O paraíso está nos olhos de quem vê. Cara, eu acho isso maravilhoso e eu concordo demais com esse ponto de vista do Chris Cornell. O nosso inferno ou o nosso paraíso somos nós que fazemos todos os dias da nossa vida. Inclusive, esse ditado popular original, beauty is in the eye of the beholder, ele é um dos mais de 100 provérbios e ditados populares que você vai aprender no mini curso de expressões idiomáticas, provérbios e ditados populares em inglês que eu tenho para turbinar o seu inglês. Ditados como: a beleza tá nos olhos de quem vê, Deus ajuda quem cedo madruga, melhor prevenir do que remediar. Nós usamos muito essas expressões em português, né? Nas conversas informais do dia a dia, na hora que a gente quer expressar uma ideia, da mesma forma como essas expressões são super usadas em português, elas também são muito usadas em inglês. E no meu mini curso, no meu treinamento, você vai aprender essas expressões e esses ditados populares todos contextualizados. A parte de expressões idiomáticas são contextualizadas com cenas do seriado Friends e a parte de provérbios e ditados populares contextualizadas com pequenos trechos de outros filmes e séries. Se você quiser conhecer o meu treinamento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Quando essa aula aqui terminar, você vai lá conferir. Agora vamos entender melhor essa reflexão sobre a morte e sobre a vida após a morte. Vamos entender a letra, aprender a cantar e aprender inglês com a música Like a Stone da banda Audioslave. Na primeira estrofe a música fala o seguinte: on a cobweb afternoon. Vamos entender aqui primeiro uma coisinha, uma palavrinha que vai ser chave pra gente entender que esse cobweb, que é a teia de aranha, só que é uma tarde de teia de aranha. Não traduziríamos dessa forma. Traduziríamos como numa tarde de artimanhas, de muitas coisas acontecendo. Seria mais ou menos isso. Então ali eu tô numa tarde e nesta tarde que eu tô ali, tem um monte de coisa que eu sei que tá acontecendo. On a cobweb afternoon. Atenção aqui pra pronúncia de afternoon, o noon que é a sílaba mais forte aqui da palavra, right? Então, afternoon, afternoon. On a cobweb afternoon. In a room full of emptiness. Em um quarto, in a room, cheio de vazio. Olha que... essa frase é muito maravilhosa. Em um quarto cheio de vazio.
In a room full of emptiness, by a freeway, I confess. Por uma estrada, por uma rodovia. Aqui a gente pode fazer uma interpretação metafórica como se fosse a estrada da vida, a rodovia da vida. By a freeway, I confess. Por uma estrada, por uma rodovia, eu confesso. I was lost in the pages. Eu estava perdido. Então aqui nós temos o passado do verbo be. I was, verbo be no presente. I am, que pode significar eu sou ou eu estou. Famoso verbo be. No passado, am vira was. Então, I was, eu estava. Eu estava o quê? Perdido. I was lost in the pages. Eu estava perdido nas páginas. Eu estava perdido nas páginas do quê? De um livro. Of a book. I was lost in the pages of a book. Full of death. Cheio de morte. Então, ele estava ali lendo alguma coisa, ele estava lendo um livro e ele ficou meio perdido ali nas páginas daquele livro. E era um livro cheio de morte. Provavelmente, como ele estava ali contemplando a morte, esperando a morte chegar, ele estava mergulhado nisso, talvez lendo coisas a respeito. Eu estava perdido nas páginas de um livro cheio de morte. I was lost in the pages of a book full of death. Reading how we will die alone. Lendo sobre como nós iremos. Por que eu sei que é iremos, que é futuro? Porque que a gente tem o will, que é o modal verb do futuro. We will die. Nós iremos morrer ou nós morreremos sozinhos. Alone. Então ele estava lendo sobre isso. Reading, aqui o verbo tá no ing. Lendo. Lendo sobre como nós iremos morrer sozinhos. Reading how we will, contraiu, virou will die alone. Reading how we'll die alone. And if we are good, e se nós formos bons, se nós formos boas pessoas, é nesse sentido. And if we are good, verbo be aqui, are, contraído com o sujeito, we are, que virou we're. And if we're good, e se nós formos bons, we will lay to rest. Nós iremos nos deitar para descansar. We will lay to rest. Lay no sentido de deitar, de colocar o nosso corpo na horizontal. Então, we will lay, nós iremos nos deitar, nós iremos ficar nesta posição, deitados desta forma, to rest, para descansar. Então, se nós formos bons, se nós formos boas pessoas, nós iremos deitar para descansar. We will lay to rest. Anywhere we wanna go. Em qualquer lugar que nós quisermos ir. Anywhere, qualquer lugar. Qualquer lugar que nós quisermos. Aqui a gente tem o want to, que de maneira bastante informal vira wanna. Anywhere we want to go. Em qualquer lugar que nós quisermos ir. Anywhere we wanna go. Então, em uma tarde ali, que tem um monte de coisa acontecendo, numa tarde de artimanhas, eu tô num quarto cheio de vazio. E por uma estrada, por uma rodovia, quem sabe a rodovia da vida, a estrada da vida, eu confesso, eu estava perdido nas páginas de um livro cheio de morte. E eu estava lendo como nós vamos morrer sozinhos. E se nós formos boas pessoas, nós vamos nos deitar para descansar. E a gente vai poder ir para qualquer lugar que nós quisermos ir. Primeira estrofe. Bora cantar aqui junto comigo? Se você é novo, se você é nova aqui no canal, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente sempre faz o seguinte, entende a estrofe, às vezes a gente entende uma estrofe só, às vezes se a estrofe for mais curtinha, a gente já engata uma estrofe na outra, mas depois que a gente entendeu ali as principais estruturas, vocabulário, o que a estrofe tá querendo dizer, a gente canta duas vezes. A primeira vez a capela e a segunda vez com um acompanhamento de karaokê. E eu, inclusive, preparo o karaokê da música toda, na íntegra, completa, sem interrupção, para você assistir no final da aula. Eu faço essa preparação com muito carinho para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, inclusive para receber as próximas aulas. Mas agora a gente vai cantar uma estrofe só, apenas essa primeira estrofe. É muito importante que você cante junto comigo, em voz alta. E olha só, aqui não existe nenhuma preocupação com qualidade musical,
emocional, com a afinação, com o tom que você tá cantando. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é realmente cantar, é treinar, falar as palavras, cantar as palavras. Isso vai te ajudar com um monte de coisa. Vai te ajudar a gravar estrutura, vai te ajudar a ir assimilando estruturas gramaticais, vocabulário, pronúncia das palavras e até mesmo te ajuda na fluência e no ritmo da sua fala. Então canta em voz alta junto comigo e não preocupa com mais nada, só em tentar cantar as palavras e isso você vai conseguir com o tempo e com o treino. Inclusive, olha só, eu sempre deixo aqui separado na descrição do vídeo os capítulos da aula. Então, se depois futuramente você quiser voltar aqui no canal só pra cantar a música, é só você ir lá no capítulo direto do karaokê. Só que você só vai fazer isso depois que você entender a letra toda, porque é interessante que a gente entenda que a gente tá cantando, correto? Então primeiro você assiste a aula inteira junto comigo, entende a letra da música toda, treina a cantar aqui junto comigo e depois você curte o karaokê na íntegra quantas vezes você quiser. Mas bora lá, vamos cantar essa primeira estrofe, vamos lá, em voz alta, junto comigo. On a cobweb afternoon in a room full of emptiness by a freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how we'll die alone if we're good, we'll lay to rest anywhere we wanna go. On a cobweb afternoon in a room full of emptiness by a freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how we'll die alone if we're good, we'll lay to rest anywhere we wanna go. E aí a gente já vai pro refrão quando ele fala o seguinte: In your house, na sua casa, I long to be. Eu desejo estar, eu espero estar, é nesse sentido. Então, na sua casa, eu espero estar, eu desejo estar. In your house, I long to be. Atenção aqui para a pronúncia da palavra long. A última sílaba, ela termina bem aqui na garganta. Long, long. In your house, I long to be. Room by room. Quarto por quarto. Patiently, de maneira paciente. Então aqui a gente tem um advérbio, correto? A gente tem um advérbio terminando ali em ly. Patiently, I'll wait for you there. Eu estarei esperando por você lá. I will wait, que contraiu, mais uma vez aqui é o modal verbo do futuro, will. I will, que virou I'll wait, eu esperarei, eu estarei esperando, eu vou esperar, é isso. I will wait for you there. Eu vou esperar por você lá. Like a stone, como uma pedra. Então eu vou estar lá sentadinho, bonitinho, sem nem me mexer, como uma pedra. Like a stone. E a gente já viu esse like. Renata, mas like não é o verbo gostar? É. Só que em inglês, uma palavra, ela pode assumir significados diferentes, inclusive até classificações gramaticais diferentes. Aqui, o like, ele tem essa ideia do como. Ele funciona como o como. A gente já viu em outras músicas aqui do canal o like sendo usado dessa mesma maneira. Por exemplo, lá na música Numb, do Linkin Park, quando ele fala I am becoming this, eu estou me tornando isso. All I want to do, tudo que eu quero fazer is be more like me, é ser mais como eu mesmo, and be less like you, e ser menos como você. Então, o like aqui sendo usado como este como, mais como eu e menos como você, more like me and less like you. Também apareceu dentro desse mesmo significado lá na música Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers, quando ele fala Sometimes I feel like I don't have a partner. Às vezes eu me sinto como se eu não tivesse um parceiro, uma parceira. Sometimes I feel like I don't have a partner. Também lá na música Times Like These, do Foo Fighters. It's times like this. Então, são em momentos como estes, são em tempos como estes. It's times like these you learn to live again. Que você aprende a viver de
novo. It's times like these. São em momentos como estes. You give and give again. Que você se entrega e se entrega de novo. E também, lá na música Losing My Religion do R.E.M., trying to keep an eye on you, tentando ficar ali de olho em você, like a hurt, lost and blinded fool, como um tolo, cego e machucado, like a hurt, lost and blinded fool. Então olha só, vários exemplos aqui, isso é o mais legal da gente aprender inglês com música, né? Que é o que eu falo de você ir se familiarizando com as estruturas. Você vai se familiarizando de uma forma muito natural e vendo a mesma estrutura dentro de diferentes contextos, com diferentes cenários, com diferentes panos de fundo. Por isso é que eu tenho certeza que você já se inscreveu aqui no canal para poder ficar por dentro de tudo isso. Inclusive, essas aulas todas já estão disponíveis aqui no canal. Eu vou deixar o link para todas elas na descrição do vídeo para você dar uma maratonada depois, quando essa aula aqui terminar. Aqui na música do Audioslave, like a stone, como uma pedra. I'll wait for you there. Eu vou esperar por você lá. Alone. Sozinho. Sozinha. Vamos cantar o refrão? Junto comigo, dentro do ritmo, bora lá. Em voz alta. In your house, I long to be. Roam by roam, patiently I'll wait for you there. Like a stone, I'll wait for you there alone. In your house, I long to be. Roam by roam, patiently I'll wait for you there. Like a stone, I'll wait for you there alone. Então, no primeiro momento ele tá ali contemplando a morte e estudando sobre a morte. Num segundo momento ele já começa a falar do leito dele de morte. O que que vai acontecer nesse momento? Ele fala o seguinte: And on my deathbed, I will pray. Então, deathbed, que é a cama da morte, a gente não traduz dessa forma, a gente fala leito de morte. Então, e no meu leito de morte, and on my deathbed, I will pray. Eu irei rezar. Eu vou rezar. I will pray. Olha aqui, o will, aqui ele não tá contraído. Aqui ele tá na sua forma sem contração, que é o modal verb do futuro. Eu vou rezar, eu irei rezar. I will pray. And on my deathbed, I will pray to the gods and the angels. Eu vou rezar para os deuses e para os anjos. To the gods and the angels. Like a pagan. To anyone. Como um pagão. Olha aqui, o like, mais uma vez, funcionando como esse como. Like a stone, como uma pedra. Like a pagan, como um pagão. Então, eu vou rezar para os deuses e para os anjos como um pagão, para qualquer um. Like a pagan to anyone who will take me to heaven. Para qualquer um que irá me levar. Who will take me. Aqui, olha, duas observações. O who, ele tá funcionando como esse que, fazendo uma relação com o que foi falado na frase anterior. Eu vou rezar para qualquer um que irá me levar. Who will take me. E a segunda observação, que é o me, aqui, que é o object pronoun, usado depois do verbo, que irá me levar. Depois de verbos, nós não usamos os personal pronouns. Depois de verbos e preposições, nós usamos os object pronouns, por isso que a gente tem o me aqui. Então, who will take me, que irá me levar para onde? Para o paraíso. To heaven. Eu vou rezar para qualquer um que irá me levar para o paraíso. Who will take me to heaven. To a place I recall. Para um lugar que eu me lembro. To a place I recall. I was there so long ago. Eu estava lá. Olha aqui o verbo be no passado mais uma vez. I was there. Eu estava lá so long ago. Há tanto tempo. Não falamos há tanto tempo atrás, porque aqui seria o nosso a com H, de haver ou existir. Então a gente só falaria assim: eu estava lá há tanto tempo, mas indicando algo que aconteceu no passado. Eu estava
estava lá há tanto tempo. I was there so long ago. The sky was bruised. Bruised, que é aquele céu meio arroxeado, sabe? Assim, aquele céu um pouquinho mais escuro. Quando a gente esbarra em algum lugar, bate, que a nossa pele fica escura, fica meio roxa, aquele aspecto às vezes quando dá um hematoma. Então, é essa cor no céu. Imagina essa cor no céu, aquele céu um pouco mais escuro. The sky was bruised. O céu tava mais escuro. The wine was bled. E o vinho havia sangrado. Aqui no sentido de haviam servido o vinho, seria mais ou menos isso. Bled é o passado de bleed. Bleed é sangrar e é um verbo irregular. No passado ele vira bled. Mas a gente também tem essa expressão em português, né? De sangrar o vinho, muitas vezes ali de servir o vinho. The wine was bled. O vinho havia sido sangrado. And there you led me on. E lá você me guiou. Aqui, o led é o passado do verbo lead. Lead de liderar, ou dependendo do contexto, ele pode significar guiar. E lead é um verbo irregular, ou seja, no passado ele assume uma outra forma. O passado de lead é led. Então, e lá, and there, nesse lugar que eu me lembro, onde eu estive lá tanto tempo atrás, lá nesse lugar, and there, you led me on. Você me guiou. Então, mais uma vez aqui a gente tem o object pronoun, me, porque tá aparecendo depois do verbo. You led me on, você me guiou. Lá nesse lugar, você me guiou. And there you led me on. Bora cantar essa estrofe aqui junto comigo em voz alta. Let's go. Canta daí. And on my deathbed I will pray to the gods and the angels like a pagan, to anyone who will take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago. Oh, the sky was bruised, the wine was bled, and there you led me on. And on my deathbed I will pray to the gods and the angels like a pagan, to anyone who will take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago. Oh, the sky was bruised, the wine was bled, and there you led me on. E aí vai vir o refrão mais uma vez aqui, sem nenhuma alteração. In your house I long to be, room by room, patiently. Na sua casa eu espero estar, eu desejo estar, quarto por quarto, pacientemente. I wait for you there like a stone. Eu vou esperar por você lá, como uma pedra. I'll wait for you there alone. Eu vou esperar por você lá, sozinho. Aí aqui vai entrar uma parte de solo, de guitarra. E aí já entra essa parte aqui que vai ficar mais lenta um pouquinho, ela vai ter o ritmo um pouco diferente. And on I read. Aqui atenção para a pronúncia do verbo read no passado. Ele tem a mesma grafia. No presente a gente fala read. No passado a pronúncia é read. Ele é um verbo irregular que no passado não troca de forma, ele troca de pronúncia. A gente fala de um jeito diferente. I read. And on I read. E eu li, e eu fui lendo, eu continuei lendo. Seria essa a ideia. And on I read until the day was gone, até que o dia tivesse ido embora. Until, até que o dia tivesse ido embora. Until the day was, verbo be no passado, was gone, and I sat in regret. E eu me sentei, aqui, sat, que é o passado do verbo, sit, verbo irregular. No passado, assume uma outra forma. And I sat in regret, e eu me sentei em arrependimento. Eu me sentei e de alguma forma eu tava ali arrependido.
of all the things I've done. Por todas as coisas que eu já fiz. Então eu sentei em arrependimento por todas as coisas of all the things. Aqui o of, você já deve ter reparado, ele tem esse som de V quando a gente pronuncia. Of all the things I have done. Aqui a gente tem o present perfect, que faz referência ao passado, é uma das formas de a gente usar o present perfect, quando a gente está fazendo uma referência ao passado, mas a gente não cita exatamente quando no passado. Então, I have, aqui, o have, ele está funcionando como um verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar da estrutura do present perfect, e ele está contraído com o sujeito. I have done, I've done. Então, todas as coisas que eu já fiz. Já fiz quando? Não sei, não cita quando, por isso que tá usando o present perfect. Eu sentei em arrependimento por todas as coisas que eu já fiz. I sat in regret of all the things I've done, for all that I've blessed. E por tudo que eu já abençoei. For all that I've blessed. Aqui, mesma coisa, mesma estrutura. I have blessed, I've blessed. For all that I've blessed, por tudo que eu já abençoei. And all that I've wronged. E por tudo que eu já injusticei, que não foi a forma correta ou a coisa certa a ser feita. For all that I have wronged. Contraído, I've wronged. In dreams, until my death. Em sonhos, até a minha morte. In dreams, until my death. I will wander on. Eu irei me perguntar, me questionar, ficar tentando entender. I will wander on. E aí ele já vai emendar o refrão, que não tem nenhuma alteração. In your house I long to be, room by room, patiently, I'll wait for you there like a stone, I'll wait for you there. A única diferença é que vai repetir o alone 2 vezes antes da música encerrar. Na sua casa eu desejo estar, quarto por quarto, pacientemente. Eu vou esperar por você lá como uma pedra. Eu vou esperar por você lá, sozinho, sozinho. Bora cantar então já essas 2 partes juntas? Essa parte aqui e a gente já emenda com o último refrão. Let's go! And on I ran until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done, for all that I've blessed and all that I've wronged. In dreams until my death, I will wander on. In your house I long to be, room by room, patiently I'll wait for you there, like a stone. I'll wait for you there, alone, alone. On I ran until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done, for all that I've blessed and all that I've wronged. In dreams until my death, I will wander on. In your house I long to be, room by room,
2000, me fala aqui nos comentários, você curtia ou curte Audioslave ainda? O som dos caras ainda tá aí, vai perpetuar a magia e a beleza da música, é imortal. O Chris Cornell nos deixou há algum tempo, mas a obra dele, as músicas, as letras, estão aí pra gente continuar apreciando. Eu curto pra caramba Audioslave, ainda quero trazer muitas músicas aqui pro canal. Se você também gosta da banda, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. E se você tiver alguma sugestão de aula de música, também me fala aqui nos comentários. Se você curtiu essa aula, se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa pra mim o seu like aqui. É muito, mas muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo pode ser relevante pra outras pessoas que também curtem Audioslave, que também gostam, assim como você, de aprender inglês com música. E sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga lá da adolescência, anos 2000, que também curtia ou curte um bom rock and roll? Clica no botão aqui embaixo de compartilhar e encaminha essa aula pra ele, pra ela, ou então nos seus grupos aí de WhatsApp. E agora você vai treinar a cantar a letra da música várias vezes. Eu diria que a parte mais importante, a partir do momento que você entendeu o contexto, é você treinar, praticar várias vezes. Vou te deixar agora com o karaokê, que eu preparo com muito carinho, especialmente para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas de inglês com música. Treina bastante, divirta-se e alcance o seu grande objetivo de conseguir cantar a música Like a Stone inteira sem precisar recorrer à leitura da letra. Você vai conseguir isso treinando e praticando. Fica com o karaokê e eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
See her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.